Você está no meio de uma batalha naval no século XVI. O barulho é ensurdecedor e a fumaça o cega. De repente, seu capitão grita: "Cuidado! Eles estão vindo pela esquerda!" Nesse instante de pânico, surge uma dúvida mortal. Esquerda de quem? Minha esquerda ou a esquerda deles? Em terra, confundir uma direção é um erro grosseiro. No mar, essa pequena dúvida é uma sentença de morte. É por isso que a história teve que eliminar esquerda e direita para criar uma linguagem sagrada: bombordo e estibordo. Fiquem até o final, porque vou revelar um segredo. Vou explicar como uma decisão tomada pelos vikings há 1000 anos faz com que hoje, no século XXI, você tenha sempre que embarcar no avião pelo mesmo lado. Vamos começar pela parte que fica voltada para o mundo. A proa. É a frente. Mas focar apenas nisso seria muito entediante. Por milhares de anos, a proa foi tratada quase como um ser vivo. Se você observar imagens de navios antigos, gregos ou egípcios, verá que eles frequentemente pintavam enormes olhos nas laterais. Eles realmente acreditavam que o navio precisava enxergar o caminho à frente para evitar colisões. Mas a proa tinha outra função, muito mais violenta. Antes dos canhões e da pólvora, a única maneira de afundar um inimigo era por abalroamento. A proa era reforçada com metais duros, como o bronze, criando um rostro ou ariete. Os navios eram, essencialmente, lanças flutuantes projetadas para partir o casco do inimigo ao meio. Com o passar do tempo, à medida que os navios começaram a percorrer vastas distâncias através de oceanos como o Atlântico, a função da proa mudou. Ela deixou de ser usada para golpear e passou a ser para cortar. Tornou-se mais alta e mais afiada. Sua função passou a ser a de abrir caminho na água de forma eficiente para que o navio não perdesse velocidade e, sobretudo, para impedir que ondas gigantes varressem o convés e levassem os marinheiros ao mar. Vamos para a outra extremidade, a popa. É a parte de trás. Historicamente, este era o lugar mais importante do ponto de vista humano. Por quê? Porque era ali que ficava o cérebro do navio. Nos veleiros, o capitão sempre se sentava na parte de trás. Da popa, você tem a melhor visão. Consegue ver como todas as velas à sua frente estão se comportando e pode observar o rastro na água para saber se está navegando em linha reta. Essa importância significava que, durante séculos, a popa era a área do luxo. Os famosos castelos de popa eram construídos ali, aquelas estruturas altas e ornamentadas que vemos em filmes de piratas. Era ali que os oficiais viviam, comiam bem e dormiam em camas secas, longe das ondas violentas que a pobre tripulação na proa suportava. Era uma questão de status. Quanto mais alta a popa, mais importante era o navio. Contudo, a popa representava um sério problema na guerra. Era o ponto mais vulnerável. A madeira ali era mais fina e havia muitas janelas e decorações. Se um navio inimigo conseguisse se aproximar por trás, poderia disparar seus canhões, e os projéteis percorreriam toda a extensão do navio, causando uma carnificina generalizada. Portanto, proteger a popa era vital. Era proteger o coração do navio. Chegamos agora à parte que mais confunde as pessoas: os lados. Esqueça direita. No mar, o lado direito, olhando para a frente, é chamado de estibordo. E é aqui que a história fica realmente interessante. A origem dessa palavra não tem nada a ver com direita, mas sim com os vikings e seus costumes de 1000 anos atrás. Naquela época, os navios não tinham leme no centro, pendurado na popa, como vemos hoje. Isso foi inventado muito depois. Os vikings dirigiam seus navios com um remo gigante, uma enorme pá de madeira que servia como leme. E aqui entra a biologia. Como a maioria dos humanos é destra, esse remo era sempre colocado do lado direito, perto da popa. Dessa forma, o timoneiro podia usar seu braço forte, o direito, para mover o remo com facilidade e potência. Na antiga língua dos nórdicos, essa borda de direção, ou lado do leme, era chamada de styrboard. Essa palavra viajou pelos mares, misturou-se com outros idiomas e acabou chegando até nós como estibordo.
Então, basicamente, chamamos assim porque um viking destro decidiu colocar seu remo ali há 10 séculos. Essa decisão de colocar o leme à direita criou um problema logístico imediato. Imagine que você é o capitão daquele navio viking e quer atracar em um porto. Você tem um remo de madeira muito valioso e delicado pendurado a este bordo. Você não pode atracar por aquele lado porque, ao se aproximar, o remo chocaria contra as rochas e quebraria. Por pura lógica e necessidade, os navios antigos sempre tinham que atracar pelo lado de bombordo. Era o lado limpo e desimpedido. Como era o lado que sempre ficava de frente para o cais, tornou-se a área de carga e descarga. Os mantimentos eram embarcados por ali, e a tripulação desembarcava por ali. Em inglês, isso é muito claro. O lado esquerdo é chamado de bombordo. Já o termo bombordo vem de termos antigos, que significavam o lado das costas, referindo-se ao fato de o timoneiro ficar de costas para aquele lado enquanto operava o leme. A lógica era simples: estibordo para o leme, bombordo para o porto. Mesmo com nomes diferentes, houve um período perigoso. Em inglês antigo, o lado esquerdo era chamado de larboard, bombordo. O problema é que larboard e starboard soam quase iguais em condições de vento forte ou tempestade. Houve muitos acidentes fatais porque o timoneiro interpretou mal a ordem e virou para o lado oposto, colidindo com rochas ou outras embarcações. Para resolver isso de uma vez por todas, as marinhas mudaram os nomes para torná-los foneticamente distintos e também adicionaram o sistema de iluminação que usamos hoje. Isso é vital para evitar colisões à noite. A regra é simples: estibordo, direita, tem uma luz verde e bombordo. Esquerda, tem uma luz vermelha. É uma linguagem universal de cores que permite que um capitão chinês e um capitão chileno se entendam sem falar. Resumindo, não usamos esses termos arbitrariamente. A proa é a frente, projetada para abrir caminho e resistir ao mar. A popa é a parte traseira, o local de comando e visão estratégica. Este bordo é a direita, a localização histórica do leme viking. E bombordo é a esquerda, o lado livre para atracar no porto. Este sistema elimina qualquer dúvida. Quando o capitão grita, "Vire para este bordo", não importa para que lado você esteja virado. A ordem é absoluta. O navio vira para a direita. Graças a este código, milhares de vidas foram salvas, e a ordem foi trazida ao caos natural dos oceanos. Mas eu prometi no início que isso teria uma ligação direta com as suas férias. E aqui está o fato interessante que poucas pessoas percebem. Da próxima vez que você for a um aeroporto, observe bem enquanto espera no portão de embarque. Olhe pela janela em direção à pista. Você vai notar que todos os aviões comerciais do mundo, sejam Boeing, Airbus ou de qualquer outra marca, sempre têm a porta de entrada de passageiros do lado esquerdo. A ponte de embarque ou a escada sempre se conectam a esse lado. Você nunca embarca em um avião pela direita. Por quê? Aviões não têm remos de madeira que possam quebrar. Não há nenhuma razão técnica moderna para isso. A única razão é a tradição. Quando a aviação comercial nasceu, ela copiou quase todas as suas regras e vocabulário da navegação marítima. É por isso que são chamados de navios, aeronaves, capitães e tripulação. E como os navios atracavam pelo lado de bombordo há séculos para proteger o leme de estibordo, os primeiros projetistas de aviões e aeroportos simplesmente seguiram esse costume. Assim, toda vez que você embarca em um avião moderno e de última geração, você o faz pelo lado esquerdo para evitar quebrar um remo imaginário usado pelos vikings há 1000 anos. A tecnologia avança, mas a história sempre viaja conosco.